No vídeo de hoje eu quero começar a falar sobre as armas poderosas em Deus. Eu retomo o texto de 2 Coríntios 10 e eu quero relê-lo para nós termos isso bem claro diante de nós. Então, 2 Coríntios 10, de 3 a 5, nós lemos: Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando todo pensamento cativo, ou levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Eu li 2 Coríntios 10, de 3 a 5. Paulo então diz que as suas armas são poderosas em Deus. E nós perguntamos, para poder responder à luz do texto, poderosas para quê? No verso 4 ele diz que as suas armas são poderosas para destruir fortalezas. Fortalezas de palavras, de argumentos considerados fortes e indestrutíveis. Metaforicamente, a expressão indica conceitos especulativos que se erguem contra a cruz de Cristo. E ele fala no verso 5 também que as suas armas são poderosas para anular sofismas, toda a sabedoria carnal em oposição ao saber espiritual. E ele continua: e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. As fortalezas, elas são construídas em lugares altos, sendo, portanto, mais difícil combatê-las. E as pessoas tendem a se julgar seguras dentro das fortalezas de seus argumentos contra o Evangelho. No entanto, os limites de pedra não servem de obstáculo para o poder do Espírito Santo de Deus. Corações de pedras são transformados pelo poder do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Então os homens podem estar aparentemente além da salvação em suas fortalezas bastante sólidas. No entanto, elas não servem de empecilhos para Deus. E Paulo diz mais no verso 5, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Os homens, dominados e fascinados pelos seus próprios pensamentos, rejeitam a Deus. Eles partem de uma cosmovisão onde Deus é o grande ausente, repudiando qualquer tipo de pensamento que os leve a questionar as suas próprias estruturas, que, dentro do seu parecer, estão tão bem estabelecidas pelo senso comum de seus companheiros, que são também dominados pelo pensamento secular. Ou seja, eu encontro aqui uma retroalimentação. Eu creio que meu pensamento está bem fundamentado. Meus companheiros creem também que meu pensamento está bem fundamentado, porque é igual ao pensamento deles. Então, assim, eu me alimento na certeza de que estou certo, de que eu não estou sozinho. Eu me alimento desta convicção, e isso me traz uma falsa segurança. A figura usada por Paulo representa a imagem, e eu abro aspas para um autor chamado Colin Kruse, de uma fortaleza rompida. Os que ali dentro se abrigavam por detrás de muralhas estão sendo levados em cativeiro. Assim é o propósito do apóstolo. Não é apenas demolir os falsos argumentos, como também conduzir os pensamentos das pessoas sob o senhorio de Cristo. Seu apelo como apóstolo era implantar a obediência por fé entre todos os gentios. Romanos 1,5, fecha aspas para a citação de Colin Kruse. Paulo, ele estava ativamente disposto, lutando para romper as fortalezas dos falsos argumentos, conduzindo todo o pensamento ao senhorio de Cristo. Porque somente deste modo, por intermédio do crescimento espiritual que consiste na obediência a Deus, é possível que, inclusive, nós cristãos, que temos um coração transformado, mas ainda assim mantemos e acalentamos resquícios do nosso pecado, mantemos uma mente secularizada. Então, somente por meio do Evangelho, que transforma
e nos santifica. É possível que não mais andeis, como fala Paulo aos Efésios, como também andam os gentios na vaidade ou nulidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza de seus corações. Paulo fala que Deus deu profetas, apóstolos, mestres, para que nos ensine, para que nós não mais sejamos conduzidos como éramos anteriormente e como andam os gentios na vaidade, na nulidade de seus próprios pensamentos, vivendo numa total ignorância, mas a si mesmo, ou ainda assim, se tendo por sábios. E quando Paulo prega em Atenas, ele vai mostrar que se Deus desconsiderou a nossa antiga ignorância, agora que ele nos deu a conhecer a sua palavra, torna-nos filhos da obediência. E ele não deseja que nós nos tornemos as práticas antigas dominadas pelas nossas paixões. E é isso que Pedro escreve às igrejas. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente da vossa ignorância. Reparem, vossa ignorância, a mesma palavra usada por Paulo para falar da ignorância em que os gentios vivem. Portanto, meus irmãos, não há o que temer diante da oposição erguida contra o ensino da fé cristã. A sabedoria carnal é oposta à sabedoria espiritual. No entanto, a espiritual, a sobrepuja. Na palavra, nós temos todos os recursos necessários para combater o erro e apresentar a mensagem cristã de forma clara e objetiva. A verdade bíblica é capaz de apresentar de forma coerente a fé cristã e sobrepujar toda forma de pensamento que lhe é hostil. Mas como fazemos isso? Eu vou deixar para o próximo vídeo. Que Deus nos abençoe e nos dê ousadia em Cristo para apresentar o Evangelho com autoridade, com o propósito de, por graça, levar toda a mente cativa a Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém.